uma aula muito especial aqui para o pessoal, aula da aprovação, olha só, Abadia de Goiás, tá? Então vamos ver alguns aspectos importantes. Vamos começar aqui pela localização e acesso. A Abadia de Goiás situa-se na região do centro de Goiás, centro goiano, a 18 quilômetros da capital. O principal acesso ao município é através da BR-060, que corta a cidade. Em um raio em torno de 209 quilômetros do município encontram-se algumas das principais cidades do interior de Goiânia, no interior, né? Como Goiânia, Anápolis, Trindade, Rio Verde, entre outras, sendo acesso facilitado pela qualidade das rodovias. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui em relação à Abadia é a localização privilegiada próxima à capital, com uma grande rodovia muito importante, a BR-060, né? E isso vai ser fundamental para o escoamento da produção, para o fato de muitas pessoas morarem na cidade e trabalharem ou estudarem em outras cidades próximas, tá? Essas informações servem para ilustrar a boa localização do município, que ainda possui vantagens de situar-se no caminho que liga à capital. Olha só que quem está colando na live, Magda, Glória e a Super Vanessa, olha só, mandou mensagem aqui para nós, né? Beleza, né? Será que o Renildo conseguiu entrar? Mandei o link para ele. Então, aí alguns municípios, né, e a distância em relação à Abadia, né? Araguaiana, 17 quilômetros, Goiânia, 18 quilômetros, Guapó, 8 quilômetros, Trindade, 13 quilômetros, né? Então, aí algumas cidades mais próximas aí que vão ter relações, né, especiais com Abadia. Boa noite, Zilma, tudo bem? Olha só aqui a Zilma aparecendo, né? Beleza, beleza. Já temos 19 pessoas aqui na live, né? Acompanhando aí, colando, né, nessa nossa revisão especial, a aula da aprovação, professor Lobão, canal Mais Gel, né? E aí agradecendo especialmente aí nessa semana a Elisandra se tornou mais uma membro do canal, né? E já está sugerindo aí pautas de vídeos, né? E de conteúdos que a gente vai estar gravando, né? Então semana que vem vai ter muitos conteúdos novos aí, inclusive até eu quero juntar a galera, né? E fazer preparação para novas tecnologias, tá? Quem acompanhou minha live hoje cedo viu que eu falei muito sobre IA, né? E aí depois eu vou dar uma formação de professores, né, através dos membros do canal Mais Gel, né? Olha só que o Rodrigo aparecendo. Boa noite, Rodrigo. Ó, Rodrigo apareceu aqui também, está na live. Mas vamos continuar aqui. Olha só, aspectos gerais. A Abadia de Goiás é um município brasileiro do estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Sua população estimada pelo IBGE em 2020 era de 8.958 habitantes. Então, uma cidade muito pequena, né, que teve aí um recorde especial, que é a cidade que mais teve aumento de domicílios. Né? Até fiz um vídeo especial sobre isso, mandei no grupo lá, né, um vídeo que foi especialmente para os membros do canal e depois soltei, né, para geral depois de 3 dias. Né? Então, olha só, quais são os limites? Lembrando que limite, né, é a região entre uma cidade e outra, entre um estado e outro é divisa, entre um país e outro é fronteira. Né? Então, olha só a Abadia de Goiás. Ó. Ao norte de Abadia de Goiás, a nordeste de Abadia de Goiás, você vai ter a cidade de Goiânia. Tá? Ó, norte e leste. Trindade também está ao norte. Ó. Araguaiânia, Guapó estão ao sul. Araguaiânia e Guapó estão ao sul. Né? E Trindade está a oeste. Ó. Então, aqui você tem, né, os municípios que fazem limite com a Abadia de Goiás. Tá? Guapó, Araguaiânia, Goiânia, Trindade. Né? Quase faz com Aparecida, mas não faz não. Ó. Lembrando que município é a menor unidade administrativa do Brasil. O que quer dizer isso, pessoal? Que você tem municípios, estados e a União. No caso, então, é um território.
E esse município ele é composto por duas áreas, a área rural e a área urbana, né? E no caso, a população, tanto da área rural como da área urbana reunidas, de Abadia de Goiás é de menos de 10 mil habitantes, tá? Depois teve dados novos aí no último censo, mas a prova já foi feita, né? E eu acho que essa informação aí, em anos de liberação de dados do censo, não vai ser assim bem trabalhada, não. Você tem que decorar um número, né? Mas você ter noção, em dados de 2020, 8.958 habitantes, né? Olha só, Giselina, boa noite, Giselina, boa noite, ó. Ó. Então, Goiânia faz limites tanto ao norte quanto ao leste, né? Olha aí na imagem, ó, né? Goiânia está como se fosse a nordeste de Abadia, né? Ó, então, tanto ao norte quanto ao leste, isso mesmo, né? Trindade mais ao norte, um pouquinho ao oeste, Guapó oeste e sul, Araguaiana sul, né? Se você olhar a Roda dos Ventos, né, você vai observar esses aspectos aí, ó. Aspectos gerais, a área do município é de 147 quilômetros quadrados, situa-se a 16 graus de latitude sul e a 49 graus de longitude oeste, e está a 18 quilômetros a oeste da capital goiana, que é a cidade de Goiânia. Então, aí uma imagem, né, de Abadia, e aí a sua localização geográfica, pessoal. 16 graus é a latitude, 49 graus é a longitude. O que que significa, pessoal? Né? Estamos a 16 graus do Equador, estamos próximos ao Equador, né? Ao Equador a distância varia de 0 até 90 graus, os polos estão a 90 graus do Equador. Então 16 graus é mais perto do Equador que mais perto do polo. Então isso faz com que Abadia seja uma cidade tropical, uma cidade quente, né? 49 graus de longitude é a distância em relação ao meridiano de Greenwich, aquele que corta a Inglaterra, né? E aí isso faz com que nós tenhamos 3 fusos horários atrasados em relação a Greenwich, né? Estamos no fuso horário principal do Brasil. Ó, Livinha falou que é uma cidade maravilhosa, a Amélie falou boa noite, né? É isso aí, uma cidade muito boa, acolhedora, né? E você tendo uma cidade dessa tranquila, concursada, aí é só alegria, né? Aí é qualidade de vida, aí é só alegria mesmo que a gente pode ter. De acordo com a divisão do IBGE, vigente em 2017, o município pertence às regiões geográficas intermediárias de Goiânia e imediata de Goiânia. Pessoal, nós temos aqui a regionalização como sendo um caráter muito importante, tá? Onde você vai pegar uma parte maior e vai dividir em partes menores, de acordo com alguns critérios, né? No caso, por exemplo, quando você fala de Brasil, você tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? Agora, quando você fala de Goiás, você também tem as regiões de Goiás, né? Antigamente falava assim micro e meso-regiões, região norte, centro, oeste, só que aí essa classificação ela mudou em 2017, há 6 anos atrás, né? Há 6 anos atrás houve então uma nova reorganização. E a reorganização agora é baseada em regiões imediatas e regiões intermediárias, tá? No caso, as regiões imediatas são as regiões menores, né? E as intermediárias são as regiões maiores. A intermediária de Goiânia, que está a capital, vai pegando desde o Rio Araguaia oeste até o leste. De fora a fora, uma faixa, como se fosse, né, uma faixa de Nice, né? E a Abadia está nessa região. E as cidades muito próximas da Goiânia, que estão sob a sua área de influência, também a Abadia também está nessa região, né? Então, está na região imediata e intermediária de Goiânia, né? Então, é essa classificação aí que vocês estão vendo, né, nos mapas aí, ó. Antigamente falava-se de mesorregião e microrregião, agora é região imediata e intermediária. Vamos continuar aqui, olha só. Aspectos gerais. A zona urbana da cidade de Abadia de Goiás é dividida em 15 bairros / setores, né? O mundo todo fala bairros, né? Mas Goiânia, como foi feita a Praça Cívica e
como se fossem setores circulares, né? E aí você tem esse negócio, setor Coimbra, setor Bueno, setor... Mas geralmente no resto do Brasil fala-se bairro, né? São 15 bairros, né? Então você vai ter o bairro Central, Dom Felipe, Daniela Parque, Santa Bárbara, José Mendonça, Jardim, Nova Abadia, Vila Goiani, Arco-Íris, Chaco Santa Marta, Jardim Florita, Pablo Vasconcelos, Parque Isabel, Rancho Dourado, Renascer e Vila Nossa Senhora da Guia, tá? Então são 15 bairros, né? Esse material é só imprimir, é isso mesmo, né? Aí, dependendo da conexão, a pessoa não consegue enxergar a imagem bacana, né? E aí, se você tiver uma conexão mais alta, você consegue enxergar melhor, né? Deixa eu colocar aqui, ó, grandão para vocês, né? Depois eu vou dar algumas aproximadas, mas o material eu mandei para vocês o PDF ao longo da semana, então é só acompanhar com esse PDF, né? Curiosidades: ficam em Abadia a 6.000 toneladas de lixo radioativo recolhido das áreas contaminadas pelo Césio 137, acidente ocorrido em Goiânia no ano de 1987. A criação do distrito e do município foi uma forma de agradecimento, entre aspas, à população local por ter aceitado receber às suas terras o material radioativo. O brasão do município possui o símbolo de radioatividade, lembrando o episódio. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês, porque você está falando que não está enxergando direito, né? Ó, aqui é o brasão de Abadia, ó. E nesse brasão você tem aí, né? Ó, o boi, né? A produção aqui, ó, o milho, a produção agrícola, e aqui você tem, ó, o símbolo da radioatividade, né? Então, essa região eram distritos, né, de cidades próximas, e esses distritos depois eles pegaram e se uniram e viraram uma cidade, né, emancipada. Não, tem que gravar não, só citei para vocês aí para a gente poder dar uma olhadinha, mas tem que decorar isso não, tá bom? Pode ficar despreocupado. Formação administrativa. Ter sido criado com a denominação de Abadia de Goiás pelo decreto número 666, Deus me livre desse número, né? De 1990, subordinado ao município de Goiânia. Então, pessoal, presta atenção que é uma coisa importante, tá? Em 1990, a Abadia virou um distrito, tá? E em 95/96 foi emancipado, né? O que é um distrito? É uma área urbana não conectada, né, à cidade principal. Por exemplo, quando você pega Goiânia tem o quê? Tem todo um território, é uma área, é um município. Você vai ter a mancha urbana e a mancha rural. No meio da área rural surgiu ali, né, um arruamento, algumas casas, algum local que virou uma vila rural. E depois essa vila virou distrito, e ao virar distrito ele vai ter que ter alguns órgãos, né, da prefeitura, por exemplo. A prefeitura teve que colocar um colégio municipal na região, teve que colocar um posto de saúde, teve que administrar, né, fazer alguns asfaltamentos e assim por diante, mas tudo isso subordinado a Goiânia. Então é como se fosse uma microcidade dentro do município de Goiânia, que depois esse distrito virou emancipado e virou uma outra cidade. Beleza aqui, pessoal? Né? Abadia virou distrito em 90 e virou município em 95. Isso mesmo, tá? Vamos voltar aqui, olha só. Elevada à categoria de município com a denominação de Abadia de Goiás pela Lei Estadual número 12.799, de 27 de dezembro de 95, desmembrado de, olha só, Goiânia, Aragoiânia, Guapó e Trindade. Sede no atual distrito de Abadia de Goiás, constituído no distrito sede, instalado dia 1º de janeiro de 97. Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído pelo distrito sede, assim permanecendo pela divisão territorial datada de 2010. O município de Abadia de Goiás possui os seguintes núcleos urbanos: o povoado Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, parte da vila pertence a Goiânia, né? O aniversário vai ver com a emancipação, tá? Quando foi emancipado, né? 27 de dezembro, né? Vou até aqui confirmar, ó.
para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aniversário. Desculpa, 23 de março de 97, tá? O município tem 17 anos, né? Então, 23 de março de 97. Tá? Então, 23 de março de 97. Como se chama o local do lixo do Césio 137? Eu peguei e fiz um quiz com vocês, um exercício hoje, né? Eu mandei para vocês lá no grupo, né? Esse exercício. Aí eu falava sobre isso, né? O nome do parque estadual onde estão armazenados os agentes do acidente radiológico do Césio, né? E no caso é o Parque Estadual Thelma Ortegal. Thelma Ortegal. Mas voltando aqui, pessoal, olha só. Estou gostando de ver, tá? A participação de todos aí, vocês estão de parabéns, né? Vamos ver alguns aspectos naturais. Relevo. Altitude mínima 666 metros, altitude máxima 914 metros, a média 798 metros, né? Então, a Baía de Goiás é um município que tem uma altitude, né, relativamente média em relação ao Goiás, em relação ao Brasil, né? O Brasil tem, em sua grande maioria, mais de 90% abaixo de 1.000 metros de altitude, né? O Brasil tem uma formação geológica antiga e bastante desgastada, né? Então é uma área de planalto, tá? O município faz parte da subbacia do Alto Meia Ponte, que por sua vez está inserida no bacia do Rio Meia Ponte. A demanda de água gira em torno de 12 litros por segundo e a captação e tratamento do município são realizados pela Companhia de Saneamento de Goiás, Saneágua, na estação de tratamento de água da cidade. O abastecimento é realizado pelo Ribeirão Dourados e pelos postos Abadia de Goiás, tá? Pessoal, hidrografia, presta atenção aqui, ó. Quando você fala de bacia hidrográfica, você tem que falar da área onde você vai ter um rio principal e seus afluentes. No caso aqui, né, o Ribeirão Dourados ele é um afluente do Meia Ponte. O Meia Ponte, por si só, ele vai cair no rio Paranaíba. E o Paranaíba vai cair no rio Paraná, que por final vai fazer parte da bacia Platina. Então, a mesma área, o mesmo local onde tem a Baía de Goiás, né, você vai ter, por exemplo, a cidade de São Paulo, você vai ter, né, a região lá de Itaipu e assim por diante, né? Então, é na bacia do Rio Prata, bacia Platina. Então, de novo, o Ribeirão Dourados vai cair no Meia Ponte, o Meia Ponte vai cair no Paranaíba, o Paranaíba no Paraná e o Paraná no Rio da Prata, né? Então, se você pegar um caiaque em Abadia de Goiás, né, no Ribeirão Dourados e seguir nele, você vai cair até lá em Buenos Aires, na Argentina, né? Então é tudo uma interligação aí, é uma mesma bacia hidrográfica, tá? Então é essa área aí que nós estamos observando aí na hidrografia, olha só. Aspectos naturais, clima, né? O clima de Abadia é o tropical semiúmido, aquele que é quente, alternadamente úmido e seco, que nem é o órgão, tá, que administra, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? É o órgão que trata das questões relativas à radioatividade no Brasil, tá? E aí tudo quanto é questão relativa a isso é que nem que vai gerenciar esse processo. Então, ó, esse aqui é um gráfico chamado climograma que mostra, né, as barras é a chuva e a linha é a temperatura, né? Então você observa que as barras estão altas no começo do ano e no final do ano, né? Aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Então chove muito em janeiro, em fevereiro, em março, em abril já começa a cair menos, em maio quase nada, junho, julho, agosto,
setembro é muito ruim, outubro volta a chover, novembro chove muito, dezembro chove muito. Então você vai ter 6 meses chuvoso, 6 meses seco. A linha representa a temperatura, né? E você observa quando a linha está lá em alto, né, você vai ter mais chuvas. Quando a linha cai, você vai ter menos chuvas, né? O que mostra que o verão é chuvoso, o inverno é seco. Essa é a característica do clima tropical semiúmido, que é o clima de Goiânia, é o clima, né, de boa parte do Brasil central, à exceção das regiões de maior altitude, tá? Então, verão chuvoso e inverno seco. População, demografia, tá? Dados de 2020, população de 8.958 pessoas, né? No censo de 2010 foi de 6.876 pessoas, né? E atualmente, olha só, população, Abadia, censo 2023, 2022, 19.128 pessoas. 19 mil, né? Quer dizer, a população dobrou em 10 anos, cresceu demais da conta, né? Ó, tem até um especial no G1 sobre a Abadia, tá? A população de Abadia de Goiás é de 19.128 pessoas, dados do último censo. Olha só aqui, ó. Vamos ler aqui para a gente, ó. O IBGE divulgou dia 28, né, da semana passada, quarta-feira, os primeiros resultados do censo demográfico. A população da cidade de Abadia de Goiás chegou a 19.128 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 177% em comparação com o censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo IBGE. Os dados do censo também revelam que a população do Brasil é de 203 milhões de habitantes, né? O ranking da população dos municípios da Abadia está em 59º no estado, né? Número 132 na região centro-oeste e número 1.733 no Brasil. Então, a Abadia de Goiás é uma cidade que cresceu bastante em domicílios e em população, né? Essa aula fica gravada, Tatiana. É gravado assim para você poder rever ela quantas vezes você for necessário até a prova, tá bom? Então, de 8 mil, estimativa, né? De 8 mil, na verdade são 19 mil habitantes, né? Então a população cresceu bastante, aumentou bastante a população do município, né? Não, não, porque a prova já está feita há muito tempo, né? Mas já tinha indícios de que a população estava crescendo bastante nos domicílios, né? Eu creio que não, né? E se cair essa questão aí, vocês já estão já atualizados já com esses dados do censo, já fica esperto em relação a isso, né? Porque se o gabarito vier com dados anteriores, cabe até recurso, né? Se tiver algum erro de gabarito por conta desses negócios, vocês me falam que eu faço o texto do recurso para vocês poderem reclamar, tá? Então, aqui, população residente por região, né? Você tem aí dados, né? População católica, evangélica, espírita, né? A pirâmide etária mostra aí a distribuição da população pela idade, né? A base está muito curta, isso quer dizer que a natalidade está muito baixa e que, né, você tem um grande problema nas cidades aí próximas da capital, é que os jovens, quando vão na faculdade, eles mudam na cidade, né? Eles não querem continuar. Isso pode, no futuro, faltar mão de obra, né? E a expectativa de vida tem só aumentado nos últimos anos, tem só melhorado e avançado nos últimos anos, né? Então, aqui são os dados aí de população, jovens, homens e mulheres, né? A base são os jovens, o meio são os adultos e o topo são os idosos, né? Então, temos aí problemas em relação à natalidade, em relação à fixação da população na região. Mas algumas coisas aqui, o município de Abadia de Goiás é considerado uma cidade dormitório. A população ativa trabalha na capital, com isso os dados do censo do IBGE não são condizentes com a realidade, pois enquanto os pais trabalham,
os filhos, os parentes próximos e os agregados ficam no município, licitando os serviços básicos, como saúde, educação, segurança, moradia e etc., que não atendem as necessidades reais da população. Com a pavimentação das GOs 469, que liga a Badia de Goiás à Trindade e a duplicação da 060, houve uma explosão populacional no município, devido à facilidade de acesso à região metropolitana, gerando assim vários problemas sociais, como o aumento expressivo da violência, falta de vagas nas escolas esse mês, aumento na procura de assistência social e médica e desemprego. E por isso aí a necessidade, né, de Abadia de fazer um concurso, né, porque está precisando de mão de obra, né, para poder trabalhar na estrutura de Estado, na estrutura municipal, né. Então, aí um fato muito importante, se a população cresceu bastante, né, está faltando funcionário público, então a tendência é as vagas que estão sendo disponibilizadas serem chamadas com urgência por causa dessa necessidade. Lembrando que esse concurso era para acontecer antes da pandemia, né, houve uma prorrogação, depois teve a pandemia, e a necessidade só aumentou, né? Se a expectativa era de ter 10 mil habitantes, agora nós temos quase 20 mil, então a necessidade é cada vez maior. Então, essa é a chance, esse é o momento aí de vocês passarem no concurso. Então, é a reta final, pega firme, estuda, faz exercícios simulados, né? Corre atrás, porque a aprovação vai vir, né? E depois é só chamar o Lobão para o churrasco, né? Da vitória. É isso aí, né? Olha só aqui, ó. Trabalho e rendimento. Em 2018, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 24%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupavam posições 116 de 246 e 33 de 256, respectivamente. Já em comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2.678, quer dizer que está numa situação média em relação a tanto ao estado quanto ao restante do país, tá? Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo, a pessoa tinha 30% da população nessas condições, colocava na posição 218 e 246, quer dizer, ainda numa situação de condição financeira muito baixa, né? Então, aqui alguns dados de rendimento, porém, de novo, com um novo censo agora, né, esses dados eles foram atualizados. Depois a gente vai pesquisar aí no site do IBGE, né, algumas informações mais atuais, apesar de que eu acho que uma prova foi feita, né, esses dados que estavam para sair não foram colocados, né? Eu acho que vai pegar coisas mais antigas aí na prova do concurso, geralmente é isso que acontece, né? Em relação à saúde, a taxa de mortalidade infantil média da cidade é de 20,41 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido à diarreia são de 0,5 para cada 1.000. Comparando com todos os municípios do estado, fica na posição 54, né? Quer dizer, uma posição até boa, né, em relação à saúde, né? Quando compara as cidades do Brasil, na posição 1039, né? Então aqui mostra que os indicadores de saúde de Abadia de Goiás, né, eles estão melhores se comparação com os indicativos de renda de Abadia de Goiás, né? Então, se você pegar renda e saúde, qual que está melhor aí? Saúde, né? Saúde da população. Lembrando que a proximidade com Goiânia faz com que a população tenha acesso, né, ao serviço de saúde de Goiânia. Então, Goiânia conta com uma rede de hospitais, tratamentos de várias e várias áreas, e isso faz com que, né, as cidades próximas, né, tenham esse bônus, né, de poder contar aí com medicina avançada na área de tratamento da visão, em relação à oncologia, em relação à cardiologia, em relação a diversas áreas, tá bom? Então, muito importante isso aí, ó. Voltando aqui, ó. Território e ambiente apresenta 35% dos homicídios com esgotamento sanitário adequado. É muito ruim isso, né, pessoal? Né, você tem o quê? 1/3 só que tem esgoto adequado, né, com a rede, né, de esgoto funcionando, sem usar fósforo, sem usar, né, outros subterfúgios aí, ó. E 94% dos homicídios urbanos em vias públicas com arborização. Então é uma cidade que tem uma grande arborização, porém peca aí no saneamento básico, tá? E 0 de homicídios
com a presença adequada, bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio, né? Quando comparado com outros municípios do estado, fica na posição 77, né, de 246, 54, 256 e 192 de 246, respectivamente, em relação, então, a esgoto, em relação à arborização e em relação à pavimentação. Tá? Então, aqui, ó, área da unidade territorial, esgotamento sanitário 35%, arborização 94%, urbanização de vias públicas 0%. Então, né, carece aí de alguns sistemas, tá? Hierarquia urbana, metrópole, município integrante, né? Então, a Baía de Goiás, pessoal, é um integrante da região metropolitana de Goiânia, tá? Então, está muito subordinado e vive à sombra de Goiânia. Então, você vai ter muitas pessoas que vão usar o sistema de saúde de Goiânia, usar o sistema educacional de Goiânia e, principalmente, usar o sistema de trabalho de Goiânia. E aí tem aquele título, né, de que a Badia é uma cidade dormitório, beleza? Né? Continuando aqui, olha só. Agricultura. Os indicadores econômicos e sociais do município ancoram-se em uma estrutura econômica forte e diversificada, tanto no município como na região. Em primeiro lugar, deve-se destacar o desempenho na agricultura. A qualidade dos solos e o clima faz do município referência no plantio, caracterizando-se por uma grande produção com destaque para milho, tá? Muito forte no milho, soja, limoeiros, hortaliças em geral, entre outros, né? Essa questão das hortaliças em geral, pessoal, é porque, como a Badia está muito próxima a Goiânia, você vai ter, então, as propriedades rurais produzindo, né, hortifruti granjeiros. E agora o cachorro resolveu disparar para a latina, não sei se vocês estão ouvindo, né? E vão fornecer isso aí tanto para o Ceasa de Goiânia como para o Ceasa de Anápolis, né? Então, muitas das vezes, pessoal, quem mora em Goiânia, né, que vai comprar no supermercado um tomate, um pepino, assim por diante, né, boa parte disso aí é produzido nesse que se chama de cinturão verde. Cinturão verde é, né, cidades na região metropolitana de Goiânia que vão ter propriedades melhor distribuídas, né, propriedades médias e pequenas que vão produzir hortifruti granjeiros, né? Mas também tem a grande propriedade, a fazenda, né, que vai produzir para exportação, né? Então aqui, ó, fato muito importante, a agricultura é muito forte e diversificada em Abadia de Goiás, né? Emprego e renda. O município se tornou o portão estratégico para que as empresas de grande e pequeno porte se instalassem na região. Empresas de grande porte como o Mecate, Centro Regional de Distribuição da Ricardo Eletro, né? Aquela loja que infelizmente fechou, né? Quebrou. Entre outros, geram mais de 300 empregos diretos, além de outras de pequeno porte. Os setores industriais são variados atualmente. O município conta com os polos industriais, tendo um polo industrial na GO 469, que liga a Badia de Guarda Trindade, e o polo industrial Bernardino Gonçalves dos Santos, no setor, né, aqui no, deixa eu puxar aqui, no setor Quinta dos Sonhos, né? Então, esses polos industriais, eles são áreas, né, que têm incentivos governamentais, né, com galpões, com infraestrutura, energia, água, né, que tem como meta gerar desenvolvimento para a região, trazer empregos, né? E aí essa proximidade aí com Anápolis, com Aparecida, com Goiânia, faz com que haja essa diversificação econômica em Abadia de Goiás, né? O que é mais uma oferta de empregos também, na tentativa de tentar segurar as pessoas, né? E manter na região, tá? A Tatiana falou obrigado. Aí a Ângela, professor, gostaria de saber sobre a população de Abadia de Goiás que será cobrada, né? Eu creio que a prova já foi feita há um certo tempo, né? Eu já trabalhei já com bancas, né? Já montei provas para concurso e a prova é feita aí com uma antecedência bem grande, né? E os dados do censo foram liberados semana passada. Então, assim, quando você tem uma contagem dessa do censo, né, acontece a cada 10 anos, né, você tem um concurso público, geralmente o concurso público ele pega os dados mais desatualizados, né?
talvez você pode colocar isso aí se for tema de redação, né? Se falar sobre cidade dormitório, falar sobre oferta de emprego, sobre algo relativo a isso, aí você pode colocar na redação. No concurso público, eu creio que não deva abordar esses temas, né? Mas se abordar, você vai ter que colocar os dados mais recentes, que saíram quarta-feira passada, tá? Que cresceu 77% em 10 anos, que é uma cidade que aumentou a quantidade de domicílios, né, que tem desenvolvido bastante, especialmente aí quando duplicou a GO 060, né, e pavimentou a rodovia que liga até Trindade. Então, isso tudo foi fundamental e importante para a Badia se desenvolver bastante.